Olá, amigos e amigas, bem-vindas a mais um episódio. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa estar conosco nas reflexões de hoje, em nossa caminhada, e que Ele possa nos inspirar e nos iluminar. Bom, então, o episódio de hoje, ele também está muito atrelado ao mesmo tema do episódio anterior, no sentido de compreendermos um pouco mais o sentido da vida e as implicações da forma como nós encaramos a vida que vivemos. Então, seria uma certa continuidade com uma outra perspectiva, né, do episódio anterior. Muitos de nós, muitas vezes nos perguntamos qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? De onde que nós viemos? Para onde nós vamos? O que acontece depois da morte? Qual é o nosso papel nessa vida? Por que estamos neste planeta, na imensidade da criação? Então, são questionamentos que permeiam, que sondam os nossos pensamentos há séculos, E depende muito de uma questão de perspectiva, né? Se nós formos pensar numa perspectiva materialista e pessimista, quando aqui nós, imersos na matéria, às vezes temos uma visão muito limitada da vida. Ainda muito apegados às ilusões, às paixões, aos sentidos materiais, muitas vezes nós não conseguimos perceber a grandeza, né? e os aspectos da vida espiritual. Então, com esse ponto de vista muitas vezes reduzido, com essa ilusão que muitas vezes nos escraviza os sentidos físicos, né? Quando passamos por momentos de muita dificuldade, de muita dor, em que muitos de nós acabam passando na vida, alguns irmãos, por acreditarem de que não existe nada além e de que com o fim da vida existe o fim do sofrimento, acabam muitas vezes acreditando que não há saída e acabam muitas vezes tendo uma atitude muito impensada, cometendo suicídio. E que certamente tem consequências, né, para o espírito muito, muito graves. Para a reflexão de hoje, a ideia trouxe um texto, né, do livro do Espírito da Verdade, pelo espírito Hilário Silva, né? O nome do texto é Há um Século. E é um texto belíssimo, muito bonito, que conta uma experiência que Kardec teve, que é muito bela, vale a pena ler ela inteira, na íntegra. Mas a gente vai só tentar pincelar e refletir um pouco em cima. Esse texto conta que Kardec, né, numa manhã fria de abril de 1860, né, ele estava muito triste, acabrunhado, desolado, sem esperança. E mesmo ele tendo conseguido edificar a Sociedade Espírita de Paris, a venda de livros era muito promissora, existiam inúmeras críticas, ataques de todos os tipos. À mesa se encontrava com pilhas de cartas, com sarcasmo, com ironia, com críticas, né? E ele estava passando por dificuldades financeiras muito importantes. E ele sabia que ele tinha uma missão muito importante pela frente. Então os seus ombros pesavam, ele sentia o peso das dificuldades ali. E aqui ele estava desolado. Eis que no momento em que ele mais estava desolado, sua esposa traz uma encomenda. E ele abre a encomenda, abre um embrulho, né? Fica surpreso, né? E ele pega uma carta junto ao livro dos Espíritos, né? E essa carta, do qual é o rapaz, né, antes dele se identificar, dele contar a sua história, ele fala assim para Kardec:
que antes de qualquer coisa, que ele prosseguisse com a sua tarefa de esclarecimento da humanidade, e ele explica o motivo. Então conta a história desse rapaz, que há 2 anos ele havia se casado com a mulher da sua vida, ele era alegre, feliz, tinha uma vida normal e tinha planos como qualquer outro casal. E, de uma maneira repentina, súbita, a sua esposa, ela desencarna devido a uma doença. O rapaz, ele fica extremamente inconsolado, desesperado, desesperançoso, sem consolação. Ele sente que o chão caiu para ele. Ele sente aquela desolação na alma, aquele vazio por dentro. E ele entra em desespero, desequilíbrio, né? Ele não sabe mais o que fazer. E ele tentava ir no trabalho, não conseguia, o chefe dele ameaçava despedi-lo, ele já estava perdendo a confiança em Deus, e ele começa a pensar na ideia do suicídio. Ele mesmo na carta conta que ele estava sentindo um trapo. Ele passava dias de angústia e noites de insônia seguidas assim. E num dos momentos de maior angústia, numa noite, numa madrugada, ele decide se jogar no rio Sena. Ele não sabia nadar. E ele vai até a Ponte Marie. E quando ele vai se jogar, ele decide se jogar, ele vai apoiar a mão direita, ele pega um objeto, e quando ele vê é o livro, né? E ele, meio assustado, ele vai ver o livro, na verdade é o livro dos Espíritos. E ele é surpreso e lê, quem deixou lá, escrito o seguinte: esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent. E então o jovem leu a obra e enviou para Kardec junto com uma nota. E a nota é o seguinte, eu vou ler agora. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier, que é o jovem. Então Kardec coloca o livro dos Espíritos no peito, ele respira fundo, ele se levanta, olha para a janela, vê todas aquelas pessoas ali em Paris, e ele sente uma luz entrando, assim, uma consolação, uma esperança nova, respira fundo, enxuga uma lágrima e volta ao seu trabalho de missionário. Então, o que nós podemos aprender e refletir com essa belíssima mensagem? Certamente existe um conteúdo infinito de reflexão, um ensinamento muito belo. Mas o que fez esse rapaz mudar de ideia? Por que ele desistiu de tirar a sua própria vida e resolveu agradecê-la a Kardec, né? O que tem no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho Redivivo, ou nas verdades espirituais, que muda a perspectiva, que nos muda por dentro, né? Então, certamente, é como se numa noite escura, buscando uma saída, o rapaz estava desesperado, não conseguia ver uma saída. Só que no momento, simbolicamente, em que ele acende uma luz, uma lanterna, uma tocha, enfim, ele consegue perceber que existem caminhos e que existe uma saída. Não é que os caminhos não estivessem lá, mas é que antes ele não tinha luz suficiente para enxergá-los. Então, quando nós nos enchemos de amor, de vida, de verdade, nós conseguimos nos elevar do ponto de vista que nós estávamos muitas vezes fechado, restrito, e ampliar a visão da vida por uma perspectiva maior, mais ampla, mais bela, mais cheia de vida, de luz. E aquilo preenche aquele vazio que tinha por dentro de nós. Então, o que aconteceu? Ele passou a sentir e a refletir sobre a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e o mecanismo das leis divinas, e que existe um Pai que zela por todos nós, e que ninguém está abandonado, né, à própria sorte na vida.
Então, certamente, ao ler, ao ter contato com essa obra, e certamente pela presença, as portas que todo contato com a verdade, com as verdades espirituais, sejam por meio até de outras obras, né, de conteúdo espiritual, o que elas fazem? Elas descortinam o que antes estava cego para que ele pudesse enxergar. Né? Então, antes, muito provavelmente, ele estivesse cego, ele não conseguia ver que o amor divino é o que preenche toda a criação e que interliga desde o átomo até o arcanjo. E esse amor vem do mesmo Deus amoroso que criou todas as coisas. Certamente, este irmão ele estava cego e ele não conseguia enxergar que a verdadeira felicidade vem da alegria divina de servir e de amar ao próximo. Certamente, ele talvez não conseguisse enxergar antes de que, na verdade, todos somos espíritos imortais, fadados à perfeição moral, à felicidade verdadeira, e que a morte da sua esposa amada nada mais é do que uma separação temporária na eternidade. Talvez antes ele não conseguisse sentir e ver a presença de Deus, sentindo-se só, abandonado. No entanto, Deus nunca nos abandona em momento algum. E seu pensamento, seu amor inigualável, ele permeia todos os planetas da criação, todas as moradas do Pai. E nem a mais rica imaginação que nós possamos ter, conseguimos sequer abarcar isso da sua grandeza. Talvez, ao ler as páginas do Livro dos Espíritos, em lágrimas, ele compreendesse que a vida é infinita e não limitada. E que com a morte, na verdade, se encerra apenas uma página do livro da vida que não tem final. Talvez, emocionado ao ler o Livro dos Espíritos, ele se sentisse consolado de perceber que todo mal e que todo sofrimento é passageiro e que todo amor, todo bem são eternos, assim como o próprio Deus. Talvez, depois, ele tivesse percebido de que quando ele se preparava para tirar sua própria vida e se jogar do rio, foi por meio de um livro que Deus agiu no momento mais oportuno para que ele voltasse à vida. Então, talvez ele tivesse compreendido que Deus age sempre no momento mais adequado para o nosso crescimento. Apesar de nossos caprichos e do nosso orgulho, muitas vezes nós nos sentimos abandonados e à própria sorte. Talvez este irmão, Joseph, cada pergunta, cada resposta do Livro dos Espíritos, ele tivesse um motivo a mais para viver. Cada momento de leitura talvez fosse um atestado de que a vida é sempre muito maior do que os nossos problemas e que estamos absolutamente amparados por Deus e pela sua divina misericórdia. Então, para nós encerrarmos as reflexões de hoje, tem uma mensagem do Emmanuel muito interessante, muito bonita também, em que ele comenta o capítulo 13, versículo 5 da carta de Paulo aos Hebreus, né, que ele comenta o seguinte versículo: nunca te deixarei, nem te desamparei. O nome da mensagem se chama Nascente Escabrosa e se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 41. Então Emmanuel conclui:
Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, com essas reflexões, que nós possamos compreender que a vida é muito maior do que nós e que ela é cheia de beleza, de vida, e que nós somos destinados, somos herdeiros do Pai, né? Herdeiros do amor, herdeiros da luz e do bem, e que a nossa vida não tem fim. Que nós possamos sempre nos lembrar de que nós nunca estamos desamparados, mesmo apesar das dificuldades e das dores que todos temos. Que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.